Amados irmãos e irmãs, convido você a pegar a sua Bíblia para juntos estudarmos o capítulo 8 do livro de Daniel, versículos 3 e 4, que dizem assim: Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro, de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E este mais alto foi o que apareceu por último. Eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia, e tornou-se poderoso. Vamos então entender o que é que significa esse carneiro, e por que ele só dá chifrada para o oeste, norte e sul, e não dá para o leste, né? Qual o motivo disso aqui? Antes de começar a explicar, já peço a você se inscreva no canal, compartilhe esse material com mais pessoas e acompanhe a playlist completa. Mais de 100 vídeos estudando juntos o livro de Daniel. Gente, o carneiro era símbolo do Império Medo-Persa. Para você entender que história é essa, eu preciso te explicar um pouco a história do povo de Deus. Nós estamos como pano de fundo ali, o ano 551 a.C., como eu já falei, o Império Babilônico, que antigamente estava sendo dominado por Nabucodonosor, e acabou, como a gente viu já no versículo número 1 do capítulo 8, agora sendo dominado pelo rei Baltazar. Só que, enquanto a Babilônia estava ali, dominando com seu grande poder, outros reinos, outros impérios existiam. E nós temos 2 povos que eles eram meio parentes, visto que, historicamente, eles vieram além do povo indo-europeu, séculos antes de Cristo, que era o povo dos Medos e o povo da Pérsia, os persas. Os Medos ficavam na região mais a norte e os persas na região mais ao sul. Embora estando geograficamente em lugares distintos, eles tinham uma coisa muito em comum: língua, religião, costumes, eram praticamente todo mundo irmão nesse sentido. Mas cada um tinha um reinado próprio, tinha um rei próprio. Inicialmente, os Medos eram mais fortes do que os persas. Porém, quando Ciro o Grande, Ciro II, tornou-se rei dos persas em 550 a.C., ele se rebelou contra os Medos e acabou fazendo o seguinte: em vez de destruir os Medos, ele pensou, eu quero incorporá-los a mim. Então, Ciro, embora estivesse mais forte, derrotando os Medos, ele acaba dominando agora em cima dos Medos. E aí o império agora torna-se chamado por muitos de Império Medo-Persa. É por esse motivo, aí vamos voltar para a Bíblia para vocês entenderem as referências, que diz assim, que esse carneiro, como eu falei, que era símbolo do Império Medo-Persa, ele sempre foi símbolo de poder de ataque, de força, era um império forte, um império que tinha grande força na questão do ataque. Diz aqui que tinha 2 chifres, um seria os Medos, outro seria os persas. Eram chifres altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Simboliza o quê? Entre o Império Médio e o Persa, o Persa estava praticamente sumido e o Médio, que era forte, depois inverte. E aí ele se torna mais forte, mas ele apareceu depois. Além disso aqui também vai dizer que o carneiro dá chifradas para o oeste, norte e sul. Por que essa ideia? Nas campanhas militares dos persas, a gente vai vendo que ele conquista várias regiões. Por exemplo, a Lídia conquistada, depois a Babilônia conquistada. Não menciona o leste porque a Pérsia já estava a leste dessa cidade a qual Daniel estava tendo a visão, que foi falado lá no versículo número 2, que era a cidade de Susa. Então é por esse motivo que não é falado. E aí, gente, é importante a gente poder entender esse contexto para a gente poder mergulhar melhor naquilo que Daniel vai falar nos próximos versículos. E diz aqui no texto que ninguém poderia resistir-lhe. De novo, a ideia de uma grande conquista militar, alguém que buscava dominar. O grande problema estava na história de achar que tinha-se um poder absoluto. Eles achavam que nunca seriam derrotados. O Império Medo-Persa, como os outros impérios também, achavam que tinham um poder tão grande que ninguém poderia derrotá-los. Eu deixo esse vídeo com uma pergunta no final para vocês. Será que nós temos confundido o poder humano com o poder absoluto? Será que nós muitas vezes achamos que
um poder, um cargo que a gente exerce, ele é para sempre. E aí começamos a fazer o que bem entendemos, ao ponto de, inclusive, achar que nem Deus nos tira deste cargo. Que fique para nós essa reflexão. Que Deus te abençoe e até mais.